Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, professor Flávio Souza. E hoje eu vou estar fazendo a correção da minha provinha aqui do primeiro ano do ensino médio, certo? Provinha aplicada no primeiro bimestre. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? Então, são 8 questões, vou fazer todas aqui passo a passo. Então, vamos lá. Então, primeira questão, ó, ao dividirmos um certo número n por 595, obtivemos como resto o número 84. Que número obteremos como resto se dividirmos o mesmo número n por 17? Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Tem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? Várias. Mas eu vou fazer ele bem passo a passo aqui, um exercício que fala de divisão. Então, tem um certo número n, que eu não sei qual é, que se eu pegar esse número e dividir por 595, vai ter como resto 84. Então, o resto da continha vai ser 84. Só que eu não sei quanto dá a divisão. Então, vou colocar aqui ó, um Q de quociente, certo? Beleza, quando a gente faz uma continha de divisão, deixa eu colocar um rascunho aqui. Ó. Se eu fizer assim, ó, 25 dividido por 4. 25 dividido por 4 dá 5. Aí aqui, 4 vezes 5 dá 20. Aí sobra 1, certo? Para tirar a provinha real dessa conta, a gente faz 4 vezes 5 mais 1. E se der 21, é porque a conta está certa. Se não der, é porque tem algo errado, certo? Essa continha aqui é o mesmo processo, embora tenha a letra Q, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu pegar o 595 e multiplicar pelo Q e somar 84, isso aqui tem que dar o N, certo? Então, isso daqui representa o número N, beleza? Isso é o número N. E aí, o que o exercício está falando? Que se eu pegar esse número n e dividir por 17, qual vai ser o resto? Então, ó, vou fazer um tracinho aqui só para separar. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou feio. Fazer um tracinho aqui para separar. Então, agora ó, eu vou pegar esse mesmo número, n, só que agora o n para mim é 595Q mais 84. E aí eu vou dividir por 17 e vou ver o resto que dá. Quando eu divido por 17, o maior resto possível é 16, certo? Então, pode ver que nenhuma alternativa aí é maior que 16. Como eu não sei o valor do Q, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 595 e dividir por 17. Vou dividir separado. Porque como o Q é um número natural, um número natural, né? Também inteiro, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, então eu vou ter múltiplos aqui do 595. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 595 e vou dividir por 17. Então eu vou pegar o 59, então ó, 17 vezes 3 dá 51, então vai ficar assim, ó. Se eu fizer a subtração, vai dar 8. Aí eu vou abaixar o 5. Ó, vou abaixar o 5. E aí 85 dividido por 17, ó, dá 5. Que 17 vezes 5 dá 85. E aí vai zerar, certo? Só que a minha divisão é 595Q por 17, não é 595. Então, se eu tivesse colocado a letra Q aqui, ó, a resposta da divisão seria 35Q. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Se eu colocar 35Q aqui, isso daqui vai dar 595Q, que eu vou subtrair, aí vai zerar. Aí o que eu faço? Eu vou abaixar o 84, certo? Então, 0 mais 84 é 84. Agora eu vou dividir o 84 por 17. E o resto dessa divisão vai ser a resposta do exercício.
Bom, se eu dividir 85 por 17 aqui em cima e deu o resto zero, então se eu dividir 84 por 17, o resto vai ser 16. Mas vamos fazer a continha. Então se eu colocar aqui, ó, 4. 4 vezes 7 dá 28. Aí vai 2. 4 vezes 1 dá 4. Mais 2, 6. Então vai ficar assim, ó. Então 8 para 14 dá 6. Aí aqui emprestou 1, né? Ficou 7. E agora, ó, 16, certo? Então tá aqui a resposta, ó. Alternativa E, 16. Beleza? Então, primeiro exercício aí, tranquilo, feitinho. Vamos para o nosso segundo exercício. Nesse segundo exercício, ele pede aí ele dá algumas afirmações, né, e pergunta quais são verdadeiras. Então vamos lá. Ó. A primeira aqui que eu já vou excluir logo de cara é essa aqui, ó. Isso aqui não é verdade. Por quê, ó? A raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Não é mais ou menos 5, porque raiz quadrada vem do termo lado do quadrado. Então, lado do quadrado de área 25 é 5, certo? Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, é uma expressão que vem do latim, que a gente fala em aula, né? Então, tá aqui, ó. Isso já exclui o item 3. Excluindo o item 3, eu já excluo essa alternativa, já excluo essa alternativa e já excluo essa alternativa. Certo? Então, ela era mais simples de analisar. Então, o que eu vou fazer agora? No item A tem um 1 e no item C também tem um 1. Então, eu vou analisar só o item 1, certo? Porque se eu analisar o item 1 e ele for verdadeiro, pode ser as duas ainda, certo? Mas se eu analisar o item 1 e ele for falso, eu não vou ter nada aqui, ó. Então, se eu analisar o item 1, será que é uma boa opção? Talvez não, né? Então, eu vou analisar o item 2, ó. Eu vou analisar o item 2. Eu falei que o item 1 era uma boa opção, mas vendo melhor não é. Então, ó, se eu analisar o item 2 e der verdadeiro, eu tenho certeza que é essa. E se eu analisar o item 2 e ele for falso, eu tenho certeza que é a de cima. Beleza? Então vamos lá. O item 2 está falando de 2,4999, 2,4999. Isso é infinito, é uma dízima periódica. Isso é igual a 5 sobre 2, ou seja, essa daqui é a fração geratriz dessa dízima. Vamos ver se isso é verdade. Para achar a fração geratriz, tem um processo, né? Processo prático aqui, ó. Então, eu tenho aqui um antiperíodo, certo? Então, tem um antiperíodo ali. E o que está se repetindo é o 9. Para cada número do período que se repete, então o meu período só tem uma casa. O número que está se repetindo é o 9. Então, o meu período só tem uma casa. Para cada casa do período, um 9 no denominador. Como eu só tenho uma casa, é um 9, beleza? Aqui eu tenho um antiperíodo. Para cada casa do antiperíodo, um 0 no denominador, certo? Agora o que eu faço? Eu pego o número aqui, ó, com um período, que vai ficar o 249, e vou tirar, agora eu vou pegar o número sem o período, que é o 24. Então é assim que a gente acha a fração geratriz, certo? Lembrando que aqui tem um 9, não é porque aqui é 999, tá? Poderia ser qualquer número aqui. 8888 significa que eu tenho uma casa no período. E para cada casa do período é um 9 no denominador, tranquilo? Então, não é 9 aqui embaixo porque aqui é 9, é porque só tem um número se repetindo continuamente. Então, vamos lá. Agora eu faço 249 menos 24, que dá 225. Então ficou 225 sobre 90, certo?
Beleza, olha a fração que eu tenho e olha a fração que eu quero, certo? Eu quero 5 sobre 2 e eu tenho 25 sobre 90. Será que elas são iguais? Eu posso analisar de várias maneiras. Eu poderia pensar assim, ó. Primeiro, pegar essa fração e ir simplificando. Uma outra maneira, como eu já tenho uma possível resposta, ó, aqui tem 2 e aqui tem 90. Para esse 2 virar um 90, eu teria que multiplicar por 45. Então, ao invés de simplificar isso aqui para achar a resposta, eu estou pegando a resposta e estou multiplicando por um número inteiro. Só que se eu multiplicar por 45 na parte de baixo, eu tenho que multiplicar por 45 na parte de cima. Então, ó, 2 vezes 45 dá 90. Ó. O 90 bateu. Agora eu vou fazer 45 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 4 vezes 5 dá 20, com 2, 22. Então, ó, bateu. Certo? Então, tá certinho. Se a 2 é certa, então a alternativa correta aqui é a alternativa C, certo? Então tá bem tranquilo esse exercício também. Você poderia pegar esse 225 sobre 90 e simplificar, você ia achar a resposta do mesmo jeito. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Um grupo de 4 nadadores atravessa uma piscina que tem 20 metros de um lado a outro. Então, ó, ele atravessa a piscina, certo? Então, de um lado para o outro tem 20 metros. Com tempos individuais de 12, 15, 18 e 25 segundos. Então, esse cara aqui é o mais rápido de todos. Esses atletas iniciam um treino de um mesmo lado da piscina, atravessando-a de um lado para o outro continuamente. Então ele vai, bate lá na borda, volta, vai e volta, fica vai e volta, certo? Quando chegam a um lado da piscina, eles imediatamente passam a nadar em direção ao lado oposto. Então é o movimento de vai e volta que eu falei. A primeira vez em que os 4 nadadores chegarem ao mesmo tempo em um mesmo lado da piscina, então ó, isso daqui ó, chegarem ao mesmo tempo da ideia de encontro. Então eles vão se encontrar em um mesmo lado da piscina. Isso daqui ele já fala que é um exercício de MMC. Então a ideia de encontro futuro aí tem a ver com MMC. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC entre esses números aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque ó, para atravessar a piscina é 20 metros, certo? Então esse cara aqui, ele gasta 12 segundos para atravessar a piscina. Só que ele não foi e voltou, ele só saiu do lado A. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma piscina aqui, ó. Ele saiu daqui e chegou aqui em 12 segundos, né? Em 12 segundos. Mas o exercício falou que ele fica indo e voltando. Então a piscina tem 20 metros. Então para ele ir e voltar, ele tem que nadar 40 metros, certo? Uma volta completa na piscina, ida e volta, são 40 metros. E para 40 metros, aquele cara gasta 24 segundos, certo? Para ir e voltar. Então vamos pensar, eu não vou usar o 12, eu vou usar o 24, porque o exercício falou que ele fica indo e voltando. Eu não vou usar o 15, eu vou usar o 30. Eu não vou usar o 18, eu vou usar o 36, porque eles estão indo e voltando, certo? E depois eu vou usar o 50 e não o 25. E aí eu vou tirar o MMC entre esses números. Então, vamos lá. Vou dividir por 2. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vou dividir por 2, vai dar 12, vai dar 15, vai dar 18 e vai dar 25. Vou dividir por 2, vai dar 6. Aqui continua 15, aqui vai para 9 e aqui continua 25. Por 2 de novo, vai dar 3, vai dar 15, vai dar 9 e continua 25. Agora eu vou por 3. Por 3 dá 1, dá 5, dá 3 e dá 25.
por 3 de novo, vai dar 1, 5, 1 e 5. Agora eu vou dividir por 5, vai dar 1, 1, 1 e 5. Agora eu vou dividir por 5, vai dar 1, 1, 1 e 1. E aí eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 3 dá 72, 72 vezes 5 dá 360, e 360 vezes 5 dá 1.800, certo? Então, o que esse 1.800 significa? Que eles vão se encontrar todos de um mesmo lado da piscina depois de 1.800 segundos, certo? Só que aí, vamos focar no primeiro nadador, porque ele falou assim, ó, o nadador mais rápido terá nadado um total de quantos metros depois disso? Depois de 1.800 segundos, esse cara nadou quantos metros? E aí a gente pode fazer até com uma regrinha de 3, ó. Vou fazer aqui, ó, porque eu sei que ele nada 40 metros em 24 segundos, certo? Então, ele pode nadar quantos metros em 1.800 segundos? Então, posso fazer essa regrinha de 3, certo? Tem várias maneiras de fazer, mas posso fazer com essa regrinha de 3, certo? Eu vou apagar o MMC aqui só para ter mais espaço para eu fazer a conta, certo? Deixa eu apagar aqui. Para mim. Mim não conjuga verbo, né? Professora de português sempre fala. Então, vou colocar aqui, ó. 40 metros e 24 segundos. X 1.800 segundos. Então, x vezes 24 vai ficar 24x. E aí eu vou ter 1.800 vezes 40, certo? E aí eu vou fazer essa conta pensando que o aluno está sem calculadora lá na prova, certo? Porque às vezes a gente acha que dá para fazer tudo fácil. Então é uma simplificação simples aqui que, se você pegar a manha de fazer, te ajuda bastante. Ó. Eu tenho 1.800, certo? Tenho 1.800. 1.800 eu posso escrever assim, ó. Presta atenção, hein? Isso aqui é muito da hora. Posso escrever 600 vezes... Vou até colocar de vermelho aqui, ó. 600 vezes 3, que dá 1.800, ó. Agora o 40 eu posso escrever assim, ó. 8 vezes 5, se eu quiser. Ou eu posso escrever... Vou escrever assim mesmo, 8 vezes 5. 8 vezes 5. Vou deixar aqui o 5 de verde. Por que que eu fiz isso? Porque, ó, aqui eu tenho 24, certo? Só que se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 8, também dá 24. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, ó, cancelar aqui, ó. E aí sobrou o x. Isso é uma técnica que ajuda você a simplificar as contas e você ganha tempo, porque você está sem calculadora, às vezes ficar fazendo continha de vezes, você acaba perdendo tempo. E aí o que que sobrou aqui, ó? 600 vezes 5. E 600 vezes 5 é 3.000, certo? Então, o nadador vai ter feito aí, ó, 3.000 metros. E aí a gente chega na alternativa E. Belezinha? Tem várias maneiras de se pensar, mas eu resolvi escolher essa aí para fazer o exercício. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo. Bom, nesse exercício aí, ó, ele está falando o seguinte. A nova sede da Escola de Sargentos do Exército, a ESA, né? Escola de Sargentos do Exército, ESE, será construída na região metropolitana de Recife, Pernambuco. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária, denominada Recife Antigo. Ao realizar a medição em um mapa de escala 1 por 95.000, então, ó, aqui ele já dá uma informação importante. A escala é igual a 1 por 95.000. E ele colocou isso em centímetros, certo?
A distância entre o marco zero de Recife e o local da construção da nova sede, encontramos 55 centímetros. Então, a distância no desenho é de 55 centímetros, certo? A distância real é o que ele quer saber. Só que ele quer saber a distância real em quilômetros, certo? E aí, o que eu tenho que lembrar? Que a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Só que o exercício falou para mim que a escala é 1 por 95 mil. 95 mil. O desenho tem 55 centímetros, ó. O desenho está em centímetros, a escala ele falou que também para usar os centímetros. E aqui falta a medida real. Ou seja, multiplica em cruz agora. 1 vezes R dá R. E aí quando eu multiplicar 95 mil por 55, vai dar esse número aqui, ó. 5, 2, 2, 5, 0, 0, 0. Isso está em centímetros, só que eu tenho que transformar em quilômetros. Para transformar centímetros em quilômetros, eu tenho que pegar esse número aqui e tenho que dividir por 100 mil. Certo? E aí, o que é dividir esse número por 100 mil? É pegar a vírgula dele que está aqui no final e andar 5 casas. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 52,25 quilômetros, certo? E aí a gente chega na alternativa C. Tranquilo? Então vamos para o nosso próximo exercício. Nesse exercício aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó. Em um escritório de contabilidade atuam 105 profissionais. Alguns possuindo formação superior e outros somente formação técnica. Entre os contadores graduados, 16 possuem idade inferior a 50 anos. Do total de profissionais, 35 têm idades maior ou igual a 50 anos e, entre esses, 21 não possuem formação superior. Nessas condições, a razão entre o número de contadores graduados e o número de técnicos em contabilidade é... Então, o exercício está usando como parâmetro aqui, ó, duas informações. Primeira informação, se o cara é formado ou não. E a segunda informação é se ele tem menos de 50 anos ou 50 anos ou mais. Então, como ele me deu dois parâmetros, eu vou fazer uma tabelinha. Então, vou pensar assim, ó. Uma tabelinha resolve esse problema de boa. Então, ó, vou colocar aqui. Tá, vou fazer mais uma. E vou fazer mais uma. Pronto, deixa eu alinhar todas aqui para ficar bonitinha. Para não ficar uma tabela zoada. Beleza. Agora eu vou fazer aqui, ó. Talvez eu esteja até fazendo linha demais, só que vai ficar legal. Aqui, vamos colocar outra e vamos colocar mais uma. Certo? Então o exercício está usando aí como parâmetro duas coisas. A idade, então a idade que ele está falando, ó. As pessoas possuem idade inferior a 50 anos, então a idade é menor que 50 anos. Ou a idade é maior ou igual a 50 anos, certo? E está falando se as pessoas são graduadas, formadas, né? Ou não graduadas. Beleza? Agora vamos começar a filtrar as informações do exercício. Entre os contadores graduados, 16 possuem idade inferior a 50 anos. Então, ó, graduados, 16 possuem idade inferior a 50 anos, certo?
Do total de profissionais, que são 105 profissionais, 35 têm idade maior ou igual a 50 anos. Então, vamos pegar essa segunda informação aqui, ó. Maior ou igual a 50 anos. Se eu pegar o total de todos, vai dar 35. Se eu somar todas as pessoas que trabalham na empresa, que são graduadas ou não, que tem aqui mais de 50 anos ou 50 anos exatos, vai me dar 35, certo? Aí ele fala assim, ó. E entre esses, 21 não possuem formação superior. Então, desses 35 que tem mais de 50, 21 não possuem formação superior. Bom, se 21 não possuem formação superior, então 14 possuem, porque 14 mais 21 dá 35, certo? Então, ó, aqui é o total. Só que ele falou que na empresa tem 105 funcionários. Bom, se tem 105 funcionários e aqui eu já tenho 35, então os outros estão aqui, ó. Aqui eu tenho 70. 70 pessoas com menos de 50 anos, certo? Então, 70 pessoas com menos de 50 e 35 com 50 ou mais, já dá 105 pessoas. Então, esse número já foi para a tabela, esse número já foi para a tabela, esse daqui também e esse daqui também. Só que agora eu consigo completar a minha tabela. Porque se eu tenho 16 pessoas graduadas com menos de 50 anos, quantas pessoas não são graduadas aqui, ó? Então aqui está faltando 54 pessoas, porque 16 mais 54 dá 70, certo? Então se ele perguntasse assim, ó, quantas pessoas são graduadas? Eu tenho 16 pessoas aqui e 14 pessoas aqui. Então eu tenho 30 pessoas graduadas. E quantas pessoas não são graduadas? Se eu somar esses dois valores, ó, 5 e 5 mais 2 dá 7, 75. Então, se eu somar aqui também, vai dar 105 pessoas, ó, certo? Beleza, agora vamos para a pergunta final. Nessas condições, a razão, ou seja, a divisão entre o número de contadores graduados, que são 30, não importa a idade, e o número de técnicos em contabilidades, que são os não graduados, 75, então ele quer saber quanto dá essa divisão. Bom, você pode pegar aqui, ó, pegar o 30 e dividir por 75. 30 dividido por 75 dá 0, porque ele é menor. Então eu quero continuar a conta, vou colocar um 0 aqui e uma vírgula. Aí agora eu tenho 300 dividido por 75, que dá 4. 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Então, ó, alternativa C. Então, essa tabelinha aí ajudou bastante a resolver o exercício. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. Nesse exercício aqui, ó, vamos ver, ó. Uma herança foi dividida em exatamente duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e y, que é inversamente proporcional a 3. Aí ele fala assim, ó, a parte x é igual a uma fração da herança que equivale a... Então vamos ver, ó. Tem várias maneiras de fazer, tá? Então vamos pensar assim, ó, eu tenho uma herança que ela foi dividida em partes inversamente proporcionais a 2. Então, inversamente proporcional a 2 é meio. Inversamente proporcional a 3, que é 1/3. Isso aqui vai me dar a minha constante de proporção. Então, o que eu tenho aqui? Ó? H, que é o H de herança, tá? Aí, se eu somar essas duas frações, o que eu faço? Vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3 para igualar os denominadores, ó, e aqui por 2 e aqui por 2. Então, eu vou ter 3/6 mais 2/6. Então, o que eu sei daqui? Ó? Que H é a mesma coisa que 5/6, beleza? Então, eu tenho uma divisão de fração. Então, eu mantenho a primeira, que é o H, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 6/5. Então, eu tenho 6H, porque eu não sei o valor da herança, sobre 5. Isso aqui seria a minha constante de proporção, certo? Isso é a minha constante de proporção. Ele quer saber o valor da parte x.
Então, a parte x está falando que é inversamente proporcional a 2. Se fosse diretamente proporcional, eu escreveria x sobre 2. Porque quando é diretamente, eu pego a variável e divido pelo valor. Como é inversamente proporcional, então eu vou fazer 2 vezes a variável. E isso vai ser igual à constante de proporção, que é 6h sobre 5, certo? E aí, como eu quero saber o valor do x, eu só vou passar o 2 dividindo. Então, vai ficar 6h sobre 5, e aqui eu vou colocar o 2, certo? Então, agora eu vou ter que o x é igual a 6h sobre 10. Se eu simplificar essa expressão por 2, aqui e aqui, eu vou ter que x é igual, 6 por 2 vai dar 3, e 10 por 2 vai dar 5. Então, a parte que ele recebeu, ó, deixa eu até colocar o h pertinho aqui. Ele recebeu 3/5 da herança, certo? Então, ó, ou 3h sobre 5. Como aqui ele só colocou o valor, então vai ficar 3/5, alternativa A. Beleza? Agora vamos para o nosso próximo exercício que está aqui, ó. Considere um ângulo x cujo dobro do complemento do dobro. Olha que frase estranha, hein? O dobro do complemento seria assim, ó. 90 graus menos x. Isso é o dobro do complemento. Mas ele falou o dobro do complemento do dobro. Então aqui não é x, aqui é 2x. É igual ao triplo do suplemento. Ó, suplemento é 180 menos x. Só que é o triplo do suplemento do triplo. Então vai ficar assim, ó. Aí depois, para complicar ainda, ele fala o complemento do ângulo x. Então eu vou achar o x e a resposta é o complemento dele, ou seja, quanto falta para o x chegar ao 90. Vamos fazer essa continha aqui primeiro. 2 vezes 90 dá 180 graus. E 2 vezes 2x vai ficar aqui, ó, menos 4x. Agora eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 180 vai dar 540. E 3 vezes menos 3x vai dar menos 9x. Vou deixar tudo que é x de um lado, então vai ficar o 9 vai passar para cá, ele vai ficar positivo, o 4 continua aqui. Aí eu tenho 540 e vou mudar o 180 de lado, ele vai ficar negativo. Com isso eu vou ficar aqui 5x é igual a 360 graus. E aí eu vou passar esse cara dividindo. Então vai ficar 360 dividido por 5, certo? Aí eu vou fazer essa conta aqui, vou chegar em 72 graus, certo? O ângulo x é 72 graus, mas o exercício quer saber o complemento do x. Então eu tenho que fazer 90 graus menos 72. E 90 graus menos 72 dá 18 graus. E aí a gente chega na alternativa B. Certinho? Vamos para o nosso último exercício. Em um triângulo isósceles, o que é um triângulo isósceles? Os lados são iguais. Então, ó, esse lado AB aqui, ó, é igualzinho a esse lado AC. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esses ângulos aqui, ó, o ângulo B e o ângulo C são ângulos iguais. E ele deu o ângulo aqui de cima, 28. Se forem traçadas as bissetrizes dos ângulos B e C, bissetriz, ó, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, essa partezinha é igual a essa partezinha e essa partezinha é igual a essa partezinha. Tudo igual. Obtém-se o ângulo x aqui, ó. Então, ele deu um ângulo x. E ele quer saber o valor desse x. Então, vamos lá, ó. Se eu somar os ângulos de qualquer triângulo, dá 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Se o B é igual ao C, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o 180 e vou tirar 28, para saber quanto dá o B e o C juntos. Se eu fizer isso, vai dar 152 graus, certo? Então,
180 menos 28 dá 152 graus. Tranquilo. O que eu sei? Que o ângulo B mais o ângulo C é 152 graus. Então, o que eu vou fazer? Como eles são iguais, eu vou pegar o 152 e vou dividir por 2. Certo? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar 152 graus e dividir por 2, vou escrever as continhas aqui. Ó. 180 graus menos 28 graus é igual a 152 graus. Beleza. Aí eu sei que o B mais o ângulo C é igual a 152. Beleza. Agora eu vou pegar o 152 e vou dividir por 2. E isso daqui vai me dar 76 graus, certo? Então, vamos voltar para o desenho aqui agora. Vou apagar essas continhas que eu já fiz do outro lado. Só para tirar a poluição do desenho aqui, ó. O ângulo B mede 76 graus e o ângulo C também mede 76 graus. Só que o ângulo B foi dividido no meio. Então, ó, eu vou pegar os 76 graus e vou dividir por 2. Então, eu vou ter duas partes de 38 graus. Então, aqui mede 38, aqui mede 38. Aqui fora também mede 38 e aqui fora também mede 38. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para esse triângulo aqui, ó. Para esse triângulo aqui. Triângulo B. Vou colocar uma letra aqui, ó. D. Triângulo BCD. Quais os ângulos que eu tenho lá dentro? Ó? 38, 38 e X. E a gente sabe que em qualquer triângulo, se eu somar os três ângulos de qualquer triângulo, tem que dar 180 graus, certo? 38 mais 38 dá 76. Então, o X vai ser igual a 180 menos 76 graus. Então, se eu pegar 180 graus e tirar 76, deixa eu arrumar isso aqui, vai dar 104 graus. Então, ó, alternativa B, 104 graus. Beleza? Então, tá resolvida aí a nossa provinha. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aí da resolução. E se você não é meu aluno e também está estudando esse conteúdo e você entendeu aí o que eu fiz, posta aí nos comentários, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, porque isso aí fortalece bastante. E toda vez que eu passar um conteúdo lá que seja relevante, eu vou trazer aqui para o canal, certo? Então, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!